Graças e paz, povo lindo e abençoado, amém? Quantos estão felizes com Jesus aqui, diga glória a Deus. Amém. Agora só os bonitos vão dizer glória a Deus. Ai. Glória a Deus, querido. Seja muito bem-vinda na nossa terça-feira desta noite. Que o Espírito Santo de Deus continue falando com você através da palavra. E se você está com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir ela lá no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos ler o capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Enquanto você se localiza aí, quero avisar, querido, que na próxima terça-feira nós vamos começar o nosso curso das águas. Então, você que quer se batizar, você que quer se tornar membro dessa família, então, a partir da próxima terça-feira, nós vamos estar fazendo o curso, que é o primeiro curso aí, para aqueles que querem se batizar e aqueles que querem se tornar membros. Então, na próxima terça, a partir das 19 horas, você pode fazer a sua inscrição com o seu líder de célula, tá? Para a gente poder preparar aí o material, tá joia, queridos? Amém? E também, a partir do dia 20, vai começar aí mais uma edição do Papo A2, a gente vai depois liberar o link lá, aí você já fica atento para você fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadas, né? E no dia 18, no dia 19, vai estar acontecendo a conferência do Espírito Santo, irmão. Eu tenho uma grande expectativa no meu coração para esses dias. Eu creio que serão dias do sobrenatural na terra, vai ser dia de céus abertos. Nós vamos ter conosco o pastor John Leno, lá de Cáceres, a sua esposa, a pastora Tamires, e eu e a Leila vai estar ministrando a palavra. O casal surpresa era nós. A surpresa era nós. E o tema da nossa conferência é não falte o óleo sobre a sua cabeça, irmão. Vai ser poderoso. Então, eu quero desafiar você a estar conosco, a convidar pessoas para estar aqui, porque eu creio que é algo novo da parte de Deus, uma nova unção para ser derramada aí sobre a nossa vida. Amém? 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então, Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também, as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que estavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, por não poderem passar o ribeiro de Bessor.
de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de passas e figos secos e os 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou o servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Não, nós invadimos o lado sul dos Queretitas, e o território de Judá, e ao lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziglag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado, e então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que, de tão cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvido nisso? Porque a mesma parte cabe aos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Amém, queridos? Pai amado, Deus querido, fala conosco, Pai, por meio da Tua palavra desta noite. Esta é a nossa oração, este é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Querido, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, na nossa terça-fé, tem o seguinte tema: não desista diante do dia mau. Não desista diante do dia mau. O texto que nós lemos conta a história de um dos piores dias da vida de Davi, onde Davi ele foi surpreendido pelos seus inimigos e num único dia ele perdeu tudo aquilo que lhe era de valor. Para que você entenda o que está acontecendo aqui, eu quero te dar um pouco de contexto. Davi, ao fugir de Saul, ele acaba optando por se esconder de Saul na terra dos filisteus, porque os filisteus eram inimigos de Israel, e uma vez que Davi estivesse atrás das linhas inimigas, Saul ia deixar de persegui-lo, e foi o que realmente aconteceu. Então,
Davi, ele vai para a terra dos filisteus, ele procura o rei Ax, e ali ele pede para ficar na terra dos filisteus, ali em Gate. Ax, ele vai e designa a cidade de Ziclag para Davi. Ele diz assim, olha, tudo bem, você pode ficar aqui, mas você vai ficar na cidade de Ziclag, e lá você vai habitar com os seus homens. Davi havia levado 400 homens com ele, homens da mais pior espécie possível, homens que eram malquiços na sociedade. A Bíblia diz que eram os ladrões, que eram os endividados, que eram os difíceis, mas Davi pegou esses homens que ninguém acreditava neles, esses homens que eram totalmente desprezíveis à sociedade, e transformou eles em grandes guerreiros. Então Davi, ele vai para Ziclag, e lá em Ziclag ele também encontra com mais 200 homens daquela cidade, e ele forma um exército de 600 homens. Chega um momento em que os filisteus estão em guerra com Israel. Então o rei Ax chama Davi com os seus homens, para que Davi encare e enfrente o povo de Israel com ele. Porque Ax coloca Davi numa situação complexa, porque veja bem, se Davi recusa a lutar ao lado de Ax, Ax vai dizer assim, então Davi está só fingindo que está conosco, na verdade Davi é um infiltrado, então vamos matá-lo. Se Davi aceita lutar contra o seu povo, Davi está lutando contra o povo a quem Deus havia ungido que ele seria rei. Imagine que situação, irmão. Mas Deus trabalha em todas as coisas, ao ponto de que os chefes dos filisteus, os outros governantes, viram para o rei e falaram assim, não, nós não vamos levar Davi conosco, porque nós vamos lutar contra o povo de Davi. Vai que lá no meio da batalha ele vira casaca. Vai que lá no meio da batalha, ele se compadeça dos seus compatriotas e passe a lutar contra nós. E vire o jogo, melhor que ele volte para casa. Ax fica meio, assim, desapontado, porque Davi era um grande guerreiro. Aqueles homens de Davi eram homens ferozes, homens bons de batalha. Então era um exército muito útil, mas Ax acaba aceitando o conselho dos seus governantes e fala para Davi, olha Davi, é melhor você voltar para casa então, nessa batalha você vai ficar aqui descansando e nós vamos para a guerra. Então Davi retorna, irmãos, a Ziclag. Só que quando Davi retorna à cidade, ele encontra a cidade completamente devastada. Os amalequitas, que eram outro povo nômade, havia invadido o território de Judá e havia também invadido Ziclag. Eles haviam tomado, saqueado, sequestrado as famílias, saqueado os bens e queimado toda a cidade. Agora imagine, irmãos, a cena, Davi voltando com os seus 600 homens, e ele chega na sua cidade e está tudo devastado, está tudo destruído, tudo queimado, só tem escombros e cinzas, e seus familiares não estão lá, suas mulheres não estão lá, seus filhos não estão lá, seus pertences foram completamente levados. A Bíblia diz que aqueles homens, eles ficam tão transtornados, eles ficam tão abalados, que eles começam a chorar, irmãos, e o choro, é tão alto que chega a abalar as pessoas. Aqueles homens choram a ponto de perder as forças. Você já viveu momentos assim, querido? Em que você lidou com uma situação que era tão pesada, tão difícil, que só restava chorar, e chorar até perder as forças, até você não ter mais força para chorar, para gritar, não ter mais lágrima para derramar. Essa era a realidade de Davi. A situação é tão caótica, é tão complexa, que aqueles homens, eles ficam tão angustiados, que eles chegam a pensar em matar Davi. Eles falam assim, olha, vamos apedrejar Davi, porque a culpa é dele, vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo. E Davi, então, ali ele chora, Davi, ele se angustia, mas sabe uma coisa que nos chama a atenção nessa história, é que apesar daquele ser o pior dia da vida de Davi, ele não desistiu, ele não entregou os pontos, ele não se entregou às situações. A Bíblia diz que ele se angustiou, mas a Bíblia diz também que ele se fortaleceu no Senhor, que ele buscou o Senhor, que ele se derramou diante do Senhor, que ele consultou o Senhor diante daquela situação, e Deus então dá uma resposta a Davi. Davi pergunta a Deus, Senhor, nós devemos perseguir esse bando, Senhor, nós vamos alcançar esse bando, e Deus diz a ele, levanta, persegue, porque você vai alcançá-los, e você vai recuperar tudo o que foi perdido.
A Bíblia diz então que Davi, ele levanta, irmãos, então ele se recupera, ele conclama aqueles 600 homens e eles partem em direção aos inimigos. E a Bíblia diz que Davi consegue alcançar os inimigos, que Davi consegue, querido, enfrentar aquele exército inimigo, e que Davi vence aqueles homens depois de um dia todo de batalha, de um dia até o outro, batalhando, lutando. Davi conquista aquele exército, derrota aqueles homens e recupera tudo aquilo que ele perdeu. Mas não foi só aquilo que ele perdeu, ele também recupera todos os despojos que os amalequitas haviam conquistados. Antes de chegarem em Ziclag, eles haviam derrotado 5 cidades, eles haviam levado os despojos, as riquezas, o gado, tudo que era precioso daquelas cidades, e Davi não recupera só o que era seu, mas Deus restitui 5 vezes mais sobre a vida de Davi, porque Davi não desistiu no dia mau. Meu querido, minha querida, Deus espera que eu e você permanecemos firmes no dia mau. Eu e você não podemos desistir, irmão. Por quê? Porque é quando você persevera no dia mau, é quando você se posiciona no dia mau, que Deus entra com restituição na minha vida e na sua vida. Eu não sei qual é o dia mau que você está vivendo, o dia mau que você está enfrentando, meu querido, minha querida. Eu não sei o que é que está sob o ataque do inimigo em sua vida. Eu não sei o que ele saqueou, o que ele raptou, ou o que ele destruiu em sua vida. Mas uma coisa eu sei: desistir não é uma opção para você. E se você não desistir, este pode ser o dia da restituição. Esta pode ser a noite da restituição. Deus pode mudar a sua sorte ainda hoje, meu amado. Mas você precisa permanecer firme. Você precisa se posicionar em Deus. Com Deus você só será derrotado se desistir. Por isso, não desista diante do dia mau. É interessante que quando você olha para essa história de Davi, essa história vai nos ensinar lições preciosas sobre a perseverança no dia mau. E perseverar nada mais é do que continuar firme quando as coisas não saem como nós planejamos. Quando a tragédia nos surpreende, ao invés de esmorecermos, ao invés de nos entregarmos, eu e você precisamos nos posicionar em Deus e permanecer firme. E quais são as lições que eu e você podemos aprender com Davi sobre perseverar no dia mau? Primeira lição que eu e você aprendemos com Davi: as promessas de Deus sobre a nossa vida não nos isenta dos dias maus. Preste atenção nisso, meu querido, minha querida. Não é porque você tem uma promessa de Deus sobre você, não é porque você tem uma promessa de Deus sobre a sua família, não é porque você tem uma promessa de Deus sobre os seus negócios, não é porque você tem uma promessa de Deus sobre os seus filhos, não é porque você tem uma promessa de Deus para a sua família, para a sua descendência, que isso vai isentar você de luta, que isso vai livrar você de problema. Davi, mesmo tendo uma promessa sobre ele, mesmo sendo ungido como rei, ele teve que lidar com várias adversidades, ele teve que lidar com várias lutas, ele teve que lidar com vários momentos difíceis. Por isso o texto começa dizendo: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade, levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. Ninguém mataram, mas levaram consigo tudo aquilo que tinham e prosseguiram o seu caminho. Veja bem, irmãos, Davi tinha uma promessa sobre a vida dele. Samuel tinha ido na casa de Davi e havia ungido Davi como rei. A promessa era que Davi seria o rei segundo o coração de Deus, mas nada disso impediu Davi passar por problemas, Davi passar por crises, dificuldades, perdas, perigos.
ou perseguições. Não é porque você tem uma promessa de Deus na sua vida que significa que tudo vai ser flores, que tudo vai ser maravilha, que tudo e todo momento vai ter um final feliz, querido, que as coisas vão ser fáceis. Por quê? Porque as promessas, para se cumprir na nossa vida, primeiro precisamos viver o processo. Não há como você desfrutar da promessa sem antes viver o processo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, querido. Deus havia rejeitado Saul. Deus mandou Samuel à casa de Jessé para escolher um rei. Passa os irmãos de Davi. E Samuel diz, não é esse aqui, não é aquele ali. Na verdade, Deus diz a Samuel, não é esse, não é aquele, não é aquele, é aquele lá, Davi. Então, Samuel derrama o chifre de azeite sobre Davi, unge rei. Agora eu pergunto para você, no outro dia Deus não poderia ter tirado Saul do trono e colocado Davi lá? Mas sabe quantos anos demorou para que Davi saísse da frente das ovelhas do seu pai e ascendesse ao trono? 13 anos. 13 anos. Deus não pega Davi, unge ele e no outro dia coloca ele no trono. Não. Deus coloca Davi no processo. Primeiro Deus traz Davi para vencer o gigante. Depois Deus coloca Davi ao lado de Golias, ao lado de Saul. Depois Deus permite Saul perseguir Davi. Depois Deus manda Davi para Ziglag, atrás das linhas inimigas. E por que isso? Porque Deus tem todo esse trabalho com Davi. Porque Deus não faz instantaneamente, sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa para Davi, mas Davi não estava pronto para a promessa. Davi tinha que viver o processo. Deus tinha que tratar Davi, irmão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma diferença muito grande entre treinamento e tratamento. Deus não treina Davi. Deus não treinou Davi para vencer Golias. Davi foi treinado no dia a dia. Foi treinado lá vencendo o urso, vencendo o lobo. Foi treinado atirando pedra. Deus não treina Davi, mas Deus trata Davi. Deus trata Davi. Por quê? Porque tratamento vem de Deus, irmãos. Deus nos trata para que a gente possa viver as promessas. Então veja bem, agora qual é o nosso problema com o tratamento? Sabe qual é o problema com o nosso problema com o tratamento? É que o tratamento dói. É que o tratamento às vezes nos fere. É que o tratamento às vezes nos machuca. Às vezes nós queremos fugir do tratamento. E deixa eu dizer uma coisa, e presta atenção nisso. Aonde Deus nos trata, o diabo nos fere. Enquanto Deus está nos tratando, o diabo está procurando nos ferir, está procurando abrir uma ferida em mim e em você. E por quê? Porque aonde há uma ferida, ali o diabo tem brecha para entrar, irmão. Então, muitas vezes, aquilo que é um tratamento de Deus para a sua vida, o diabo está tentando transformá-lo numa ferida, para que ele tenha acesso sobre a sua vida. Por isso, toda ferida em nós precisa ser curada, toda ferida em nós precisa ser sarada, irmão. Davi estava em Ziglag porque Deus estava tratando com ele. Deus colocou Davi perto de Saul para que Davi aprendesse o tipo de rei que ele não podia ser. Deus permitiu Davi viver em cavernas para que Davi fosse tratado, para que fosse tratado o Saul que havia dentro do coração de Davi. Deus permitiu Davi em Ziglag para que Davi aprendesse a depender de Deus e não nas suas forças. Ei, meu querido, entenda uma coisa. As promessas de Deus sobre a sua vida não vão anular as lutas. Não vão impedir que você passe por circunstâncias difíceis. Mas
O que eu e você precisamos entender é que as circunstâncias não definem as promessas de Deus sobre a nossa vida. Davi viveu 13 anos de provação. Em Ziglag, Davi enfrentou uma das maiores provações da vida dele. Só que Ziglag era o último estágio da provação. É interessante que depois de Ziglag, Davi é buscado para se tornar rei sobre parte de Israel e depois sobre todo Israel. Mas ele foi provado. Ele foi testado, ele foi tratado com Deus, irmãos. Em Ziglag, Davi ficou 16 meses sem orar, sem jejuar, sem compor nenhum salmo, nenhum hino. Ele estava completamente perdido, a sua família estava quase toda sendo destruída, os seus amigos queriam apedrejá-lo, ele estava vivendo a pior fase da sua vida, fugindo de Saul, fazendo pacto com o inimigo, morando numa cidade estranha, com homens em um exército que não eram bem quistos pela sociedade. Ele tinha que viver uma batalha pela sua família, mas ali não era o ponto final de Davi, ali era apenas um estágio onde Deus estava tratando. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa luta que você está passando, essa provação que você está enfrentando, não é o ponto final da sua vida, é só um estágio. Deus está tratando você para promover a um nível maior, irmão. Agora a questão é a sua resposta. A questão é como você vai se posicionar. A questão é como você vai responder ao tratamento de Deus. Se você vai se endurecer, se você vai resistir, ou se você vai quebrantar e estar apto para o próximo nível que Deus tem para a sua vida. Deus nos trata antes de nos promover. Ziglag não é o lugar para se ficar. Não é o lugar onde Deus planejou que você morasse, mas é o lugar onde Deus está tratando, porque Deus tem um trono preparado, Deus tem um tempo de bonança preparado, mas eu e você temos que estar pronto para Ele, eu e vocês temos que estar aptos e qualificados para Ele. Segunda lição que eu e você precisamos entender e aprender com Davi sobre perseverança no dia mau. No dia mau, não busque culpados, se fortaleça em Deus. No dia mau, não busque culpados, se fortaleça em Deus. Olha o que diz o verso 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Veja bem, irmãos, diante da adversidade, diante da luta, diante da provação, os homens de Davi procuraram um culpado, colocaram a culpa em Davi, ao invés de encarar o problema de frente. Mas Davi, ao invés de procurar culpados, ele se fortaleceu em Deus, ele derramou a sua alma diante de Deus, ele buscou força no único que podia ajudá-lo naquele momento, o único que tinha a resposta para ele, que era o Senhor. Por isso eu pergunto para você nesta noite, meu amado, minha amada, qual tem sido a sua atitude diante das lutas? Você tem procurado culpados ou tem se fortalecido em Deus? Saiba de uma coisa, sempre no momento da provação, sempre no momento da luta, Satanás vai sempre tentar criar confusão, culpar alguém pela tragédia, porque é muito mais fácil, irmãos, culpar alguém do que gerenciar o conflito, do que gerenciar as nossas emoções, do que admitir as nossas falhas diante dos problemas, das provações, das lutas e do tratamento de Deus. É sempre mais fácil arrumar quem culpar. É sempre mais fácil transferirmos a responsabilidade. Olha, o que está acontecendo é culpa sua. Olha, esse menino está revoltado nessa casa porque a culpa é sua. Olha, essa menina está revoltada porque a culpa é sua. Olha, nós estamos endividados porque a culpa é sua. Olha, nós aqui estamos enfermos porque a culpa é sua. A gente está sempre procurando culpado. Nós vivemos a síndrome de Adão. É a mulher que tu me deste. É ele, é ela.
mas nós nunca olhamos para nós mesmos, nós nunca encaramos o problema de frente, nós nunca dizemos, não, o problema sou eu, a culpa é minha, Senhor, trata comigo, Senhor, é eu que preciso mudar, é eu que preciso ser transformado, é eu que preciso ser curado. Meu amado, minha amada, se você procurar alguém para culpar, você achará muitos, e você será sempre o primeiro da lista. Sempre. Mas diante da luta, diante da adversidade, diante da crise, Davi fez algo melhor do que procurar um culpado. Davi, ele buscou o Senhor, ele se colocou na presença do Senhor, ele se renovou em Deus, irmãos. É interessante que não está escrito que houve oração, que houve jejum, ou qualquer outro tipo de consagração, mas Davi buscou o Senhor. Eu e você temos que entender uma coisa, quem está vivo vai passar por tribulação. Quantos estão vivos aqui, irmão? Então pode saber que você vai passar por luta. Você vai ter dificuldades, você vai ter que encarar a provação, mas a boa notícia é que você faz parte do povo de Deus. Ele prometeu estar conosco, irmão. Não importa se à frente tem uma cova de leões, ou uma fornalha ardente, ou um mar agitado, Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ao enfrentar a tragédia, os soldados de Davi começaram a se voltar contra ele, inclusive falando de matá-lo, em vez de planejarem um resgate, de procurarem alguém em vez de planejar um resgate, eles procuraram alguém para culpar, mas Davi encontrou a sua fortaleza em Deus, e começou a procurar uma solução, e não um bode expiatório. Ao enfrentar problemas na sua vida, meu irmão, minha irmã, lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre disso. Que não ajuda em nada procurar quem culpar e nem criticar, mas sim buscar a solução. É interessante, se você olhar nesse verso 6, a atitude de Davi foram três atitudes. Primeiro, Davi, ele identificou o problema. Depois ele buscou o Senhor, e por fim, ele enfrentou a situação. Eu e você, querido, ao invés de procurar culpados, nós precisamos buscar Deus, a direção de Deus, e a solução em Deus, porque enquanto você ficar procurando culpado, você não vai sair do lugar. Deus não pode agir em sua luta. Por isso, em tempos de luta, decida murmuração não, fé sim. Por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor, eles sempre receberão o auxílio dos céus. Olha o que diz o Salmo 46:1: Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Aleluia, glória a Deus. Davi, diante da tragédia, ele tinha tudo para desanimar, irmão. Ele tinha tudo para esmorecer, ele tinha tudo para desistir, tudo para ficar abatido. Mas Davi, ele gerencia aquela crise, ele chora, depois ele clama e ele se fortalece em Deus. Fortaleça em Deus no tempo da crise. E você vai ver as coisas transformando diante dos seus olhos. A história de Davi não terminou ali. Ele buscou força no Senhor, ele se reanimou e partiu para a batalha. Terceira lição que eu aprendo com Davi, ao não desistir no dia mau: vencer o dia mau vai exigir esforço. Preste atenção nisso, irmão. Vencer o dia mau vai exigir esforço. Olha só o que diz o verso 7 e 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: prossiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros.
Veja bem, irmão, não havia cidade, não havia família, não havia mais nada, estava tudo em escombro. A princípio, Davi chora. E no tempo da luta nós temos que ter coragem para chorar, porque chorar faz parte. Davi, ele se angustiou, angustiar faz parte, porque somos humanos, então ele se angustia, ele chora, mas veja bem, o choro não pode durar para sempre, irmão. O estado de desolação e de angústia não pode durar para sempre. Davi, ele chora, ele se angustia, mas ele vai e busca o Senhor, ele se fortalece. Então a Bíblia diz que Davi, sabe o que ele faz? Ele consulta a Deus, ele pergunta: Senhor, eu devo persegui-los? Senhor, eu vou alcançar? E Deus diz assim: vai, persegue-os. Veja bem, irmão, Deus havia prometido restituição para Davi, mas não ia cair do céu. Davi teria que perseguir os seus inimigos. Davi teria que perseguir aqueles que haviam tirado tudo dele. Davi teria que se esforçar, teria que ser diligente, ele teria que travar uma batalha, irmãos, mesmo abalado emocionalmente, mesmo cansado fisicamente da viagem que ele havia chegado lá do rei Aques até Ziglag. Ele teria que levantar e teria que prosseguir adiante, ele teria que se esforçar, irmão. Sabe qual é o nosso problema? É que no dia mau, no dia que as tragédias nos atingem, a gente quer desistir, a gente quer retroceder, a gente quer ficar cabisbaixo, a gente quer se entregar ao problema. E não é assim que se vence. A gente chora, a gente lamenta, mas a gente busca o Senhor e depois coloca-se de pé e se esforça em busca da vitória. Quantas coisas, meu irmão, se foram na sua vida porque você parou de perseguir. Você não persegue mais os seus sonhos, você não persegue mais os seus projetos, você não persegue mais o seu casamento, você não persegue mais a salvação dos seus filhos porque você desistiu. E muitas vezes é isso que a gente faz, a gente desiste diante da dor, diante do sofrimento. Não, é assim mesmo. Eu nasci para sofrer, eu nasci para passar por isso. Essa é a minha vida. Não tem mais o que fazer. Ei, Davi, ele se esforçou, ele levantou, ele buscou forças em Deus, porque não tinha mais força em si mesmo, e ele foi e perseguiu os seus inimigos até o encontrá-los, e quando o encontrou, ele batalhou de um dia para o outro, irmão, até alcançar a vitória. Ele não desistiu enquanto não tinha a vitória em suas mãos. Ei, querido, não desista. A batalha pode estar aguerrida, ela pode estar ali terrível, mas permaneça firme, porque no Senhor você é mais do que vencedor, amém? Mas você não pode desistir, você não pode recuar. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção, irmão? Que levou Davi a viver essa restituição, é que ele orou. Ele orou. A Bíblia diz que ele consultou a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós partimos para a batalha sem consultar o Senhor, confiando na força do nosso braço? Veja bem, Davi, ele era um homem de guerra. Davi talvez foi um dos reis mais sanguinários de Israel. Era um homem de batalha. Ele tinha ali os valentes que estavam com ele, homens que lutavam com a espada com as duas mãos, que acertavam um fio de cabelo a 700 metros, irmão. Imagina, acertar um fio de cabelo a 700 metros. Você está doido? Era um sniper lá, atiradores de elite. Os caras eram brabos, irmão. Mas veja bem, Davi, quando ele cai diante daquela situação, ele não sai na força do seu braço, ele não tenta animar os homens, ele não tenta consolar: vamos lá, galera. Não, ele busca o Senhor, ele ora: Senhor, é para perseguir? E Deus diz: vai, porque você não vai sozinho nessa. Eu estou com você, eu vou batalhar com você. E aí, meu irmão, para vencer tem que ter esforço. Para vencer tem que ter diligência. Para vencer tem que ir para a linha de frente, encarar a batalha, encarar o inimigo de frente. A vitória não vai cair do céu. A vitória não vai ser num passe de mágica. Ei, você precisa perseguir os seus objetivos em Deus até alcançá-los. E não vai ser fácil. O inimigo vai levantar. O inimigo vai oferecer resistência.
mas ele vai levantar para cair, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, irmão. O que está conosco é o Senhor dos Exércitos, é aquele que não perde batalha, é aquele que vence e jamais é vencido. Mas eu e você temos que nos esforçar, eu e você temos que nos posicionar, eu e você temos que entrar no campo de batalha, meu amado. Quarta lição que eu e você aprendemos com Davi, para não desistirmos no dia mau, mas perseverarmos. Nem todos à nossa volta terão forças para ir até o fim. Nem todos à nossa volta, irmãos, na hora da batalha, vão ter força para ir até o fim. Aconteceu com Davi. Olha só o que diz o texto aqui, o versículo 9 e 10. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, aonde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Irmãos, Davi, ele ouve a voz do Senhor para avançar. Ele vai atrás dos exércitos inimigos para resgatar as suas famílias. Fortalecido no Senhor, ele obedece e ele movimenta todo o seu exército. Mas a Bíblia diz que quando alguns chegam lá no ribeiro de Besor, alguns estão tão exaustos, eles estão tão cansados fisicamente, mentalmente, psicologicamente e talvez até espiritualmente, que eles dizem assim: olha, nós não aguentamos ir, nós não aguentamos passar daqui, nós vamos ficar por aqui. 200 deles ficam ali, irmão. Mas veja bem, Davi, ele não fica resmungando com aqueles 200, seus fracos, seus covardes. Olha, não, Davi diz: então vocês ficam aí, cuidem da bagagem. Sabe por quê? Porque nós vamos adiante, aqueles que têm força, rompe comigo. Meu irmão, algumas vezes dentro da nossa casa acontece isso. Talvez os problemas atingem mais um do que o outro. E é nessa hora que nós precisamos o quê? Ser suporte para o outro. É nessa hora que nós precisamos ter fé para o outro. Onde vai dizer assim: não, meu irmão, fica aí, meu bem, e fica firme, mas eu vou. Você fica aí cuidando da bagagem, fica na retaguarda, porque nós vamos vencer. Ao invés de atacarmos, ao invés de condenarmos o outro porque ele está fraco, sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que é melhor serem dois do que ser um, porque na hora que um cai, o outro levanta. E, irmão, quantas vezes lá em casa não foi assim? Um está mais firme, o outro está lá: vou desistir, não vou dar conta não. Olha, não, fica aí então que eu vou. Fica aí que eu vou. Fica aí que eu fico firme. Cuida da bagagem que eu vou nessa batalha, porque nós vamos vencer. No final nós vamos chegar lá, mas nós vamos chegar junto. Mesmo que você tenha cansado, mas eu vou carregar você cansado, eu vou carregar você cansada, eu vou orar por nós dois, eu vou jejuar por nós dois, eu vou clamar por nós dois, sem julgar você. Irmão, e Deus honra. Quantas vezes foi assim? Quantas vezes a Leila fez lá campanha de oração lá em casa sozinha, porque eu não tinha nem força para orar. E quantas vezes eu também orei sozinho, jejuei sozinho, porque eu não tinha força. Mas no momento eu falei assim: não, você é um fraco, você é uma fraca, é por causa disso aí, ó, porque é por isso que nós não vai para frente, não. Porque nós temos que saber que cada um tem o seu limite, irmão. Mas ter limite não nos torna inferiores ou menos espirituais. Porque nós somos um exército, e um exército ajuda o outro. O exército precisa de alguém que fique na retaguarda algumas vezes. Então você tem que entender isso, querido. Tem que entender isso, minha querida. Muitas vezes no dia mau, alguns vão fraquejar mais do que nós. Mas nós precisamos permanecer firmes. E lutar por nós. E lutarmos por eles. Quinta lição que eu e você precisamos aprender, e aprendemos com Davi, ao perseverarmos no dia mau. O nosso dia mau não é desculpa para não servirmos os outros. Se você olhar, querido, na história dos homens de Deus, das mulheres de Deus, Deus nos usa até em nossos dias ruins. Deus é especialista em usar até as nossas dores.
Sempre nós vamos encontrar alguém pior do que nós, irmãos, que precisa da nossa ajuda no nosso dia mau. Olha só o que diz o versículo de 11 a 13. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente, havia 3 dias. Veja bem, irmão, Davi estava ruim. Davi tinha perdido a família, tinha perdido os seus bens, havia perdido tudo, estava atrás do inimigo, saiu no rumo, sem saber a direção certa do inimigo. Mas Davi encontra um homem pior do que ele, um homem que foi deixado para morrer, um homem que estava já amíngo há 3 dias. Davi podia dizer assim: não, cara, ema, cada um com os seus problemas, você tem os seus, eu tenho o meu, e o meu aqui está muito difícil. Mas não, Davi pega, e mesmo passando por dificuldade, ele derrama sobre a vida do outro, ele auxilia o outro, ele socorre aquele homem, ele dá de comer para aquele homem, ele ajuda aquele homem a recobrar o ânimo. Deixa eu dizer para você, meu irmão, no seu dia mais sombrio, no seu dia mais difícil, quando você achar que não tem nada para entregar, Deus vai usar você para levantar alguém que está pior do que você, porque é Deus que faz, irmão. Deus usou Davi para recobrar aquele homem. Então eu e você não podemos usar o dia mal como desculpa. Eu estou mal, eu não estou bem, por isso eu não quero servir, por isso eu não quero me preocupar com ninguém, eu não quero cuidar de ninguém. Ei, irmão, Deus usa até as nossas dores. Aquilo que é dor para você, pode ser cura na vida do outro. Então você não pode desistir só por causa do dia mal. Tem crente que fala: eu não vou mais para a igreja porque eu estou na luta, eu estou na dificuldade, como é que eu vou pregar para os outros se eu não estou bem? Irmão, é quando estamos fracos é que verdadeiramente estamos fortes, porque a graça de Deus nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É pela graça, irmão. Você vem arrebentado, você vem achando que não tem nada, que já chegou ao seu limite, e Deus faz do seu limite surgir mananciais de água viva para tocar a vida dos outros. Isso é graça, isso é misericórdia. 6ª e penúltima lição que eu e você aprendemos com Davi: Deus sempre providencia ajuda de onde menos esperamos no dia mau. Olha só o que diz aí o verso de número 15. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregará nas mãos do meu senhor, e te levarei até ele. Olha que coisa, irmãos. Davi, ele sai perseguindo os amalequitas, mas eles não sabem exatamente onde eles estão. Mas ao ajudar um homem que está moribundo, ajudar um homem que foi deixado para morrer, que foi abandonado à míngua, depois de ajudá-lo, Davi diz assim: ei, você poderia me dizer onde eles estão? E da onde Davi menos espera ajuda, da onde Davi menos espera algo, o homem diz: eu posso, eu sei onde eles estão. Se você não me matar, depois que eu mostrar para você, e nem me devolver para o meu Senhor, eu levo você aonde você está. Ei, meu irmão, o que isso ensina para mim e para você? Você jamais está sozinho no seu dia mau. Deus sempre providencia uma ajuda, Ele sempre tem um recurso, Ele sempre tem um escape, Ele sempre tem a saída para aquele exato momento, querido. Você acha: não vai sair nada daqui. Não, olha, não tem mais jeito, olha, não tem mais saída. E Deus levanta uma pessoa para dar uma palavra. Deus envia um recurso ali em cima da hora, irmão. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel,
Ele não nos abandona. A mentira que o diabo quer que eu e você acreditemos, irmãos, no dia da nossa luta, é que nós estamos sozinhos, é que nós estamos desamparados, é que não há socorro para nós. Mas isso é uma mentira, porque o salmista diz: eu levo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro está em Deus. Ah, irmão. E de onde você menos espera, é onde Deus abre as portas, é onde Deus move, é onde Deus faz o sobrenatural acontecer, e a gente vê o milagre, irmãos. Por isso, mesmo no dia mau, trate aos que encontrar com respeito e dignidade, sem importar como eles estão, ou quão insignificantes pareçam, porque pode ser dali que vai vir o socorro. Pode ser dali que vai vir a provisão, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele trabalha na nossa vida. Sétima e última lição que eu e você precisamos aprender ao perseverar no dia mau. Quando a vitória vier, não esqueça dos que ficaram na retaguarda, porque a vitória vai vir, irmão. A restituição vai ser completa, amém? A palavra diz que Davi perseguiu aqueles homens e que ele pegou tudo de volta. Eu acho bonito os detalhes, porque a Bíblia diz que não faltou nada. Tudo, irmão. Filho, filha, mulher, bens, gado, idosos. A Bíblia diz que não faltou nada. Mas não foi só isso. A Bíblia diz também que ele também recuperou e ganhou os despojos dos amalequitas. E aí então Davi volta celebrando, Davi volta festejando, e aí ele chega lá no ribeiro de Besor, e está lá os 200 que ficaram para trás, os que não tiveram forças para ir. Alguns dos que estavam com Davi falaram assim: ei, esses camaradas aí, ó, esses frouxos aí, esses camaradas aí, eles não vão ganhar os despojos não, vamos devolver o que é deles. As mulheres, os filhos, eles podem pegar tudo de volta, mas os despojos, aquilo que nós recuperamos, aquilo que nós ganhamos a mais, aquilo lá vai ficar conosco. Mas Davi diz negativo. Davi diz não. Sabe por quê? Porque esses homens que ficaram aqui na retaguarda, eles vão receber, eles vão ser tratados igual aqueles que estavam na linha de frente, igual aqueles que lutaram na batalha. Por quê? Porque eles também são importantes, eles também tiveram um papel importante na nossa vida. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você e preste atenção nisso. Muitas vezes nós somos ávidos em compartilhar as nossas lutas, nós somos ávidos, querido, em compartilhar ali as nossas provações, mas quando a vitória chega, quando a gente triunfa, a gente não lembra daqueles que ficaram na retaguarda, daqueles que não apareceram na linha de frente, mas que foram fundamentais para que a gente vencesse. E deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém vence sozinho, irmão. Ninguém vence sozinho, minha irmã. Nós precisamos de pessoas. E nós vencemos através de pessoas. Irmãos, quantos maridos hoje estão bem financeiramente, bem-sucedido, mas esquecem da mulher? Porque se não fosse, muitas vezes a mulher fica lá, queimando a barriga no fogão, esfriando na pia, para ele trabalhar, para ele conquistar, para ele estudar, para ele formar. Ele não estaria onde está. Mas aí sabe o que acontece muitas vezes? A mulher fica velha e troca por 2 de 20. Troca por uma mais nova. E aquela que aguentou a vida toda, a época da vaca magra, é colocada de escanteio. Quantos filhos, irmãos, os pais estão ali, ó, se ralando para pagar a faculdade, para pagar o estudo, muitas vezes se sacrificando, tirando da boca, deixando de realizar um sonho seu, para realizar um sonho do filho. Aí o filho forma, ele vai, aí na formatura ele honra outro. Aí porque eu queria honrar esse professor aqui, esquerdista, né? Ai, esse marxista, esse meu professor, meu herói. Não vou nem falar mais para não pecar. Então veja bem, querido, mas não lembra quem estava na retaguarda, quem chorou, quem juntou as moedinhas para pagar. Davi diz não.
Quem ficou na retaguarda vai ter a mesma honra e vai receber o mesmo, vai ser tratado igual aquele que foi na linha de frente. Porque é importante. Irmão, quando a vitória vier, não esqueça daqueles que ficaram na retaguarda, daqueles que choraram, que oraram, que jejuaram, que pagaram o preço sem ninguém ver pela sua vida, pela sua vitória. Quantas vezes acontece isso, irmão? Acontece isso na célula, com o líder de célula, acontece isso com o pastor, o cara vem todo arrebentado, todo quebrado, e você ajuda, aconselha, toma conta, e a pessoa prospera, a pessoa cresce, ela esquece. Ela vai honrar outros. Ela vai valorizar outros. E aqueles que estiveram lado a lado ali, muitas vezes são esquecidos. Ei, querido, derrame as suas vitórias na vida de outros. Davi derramou as suas conquistas na vida dos outros. Ele compartilhou com os outros, mesmo eles não estando lá na linha de frente, lá na retaguarda, mas ele compartilhou, ele reconheceu, ele abençoou, ele repartiu o que havia conquistado em Deus. Ah, meu querido, minha querida, isso foi tão forte que Davi decretou uma lei, e essa lei se tornou algo perpétuo sobre Israel, que tanto aqueles que ficam na retaguarda, quanto os que estão na linha de frente, vão receber o mesmo despojo. Meu irmão, minha irmã, você já honrou aquele e aquela que foi suporte para você? Você já agradeceu? Meu bem, obrigado. Porque se fosse aqui com essas crianças, aguentando isso aqui para que eu pudesse estudar, pudesse trabalhar até mais tarde, pudesse ter a empresa, eu não estaria aqui hoje. Homem, se não fosse você dando aqui suporte, ajudando aqui no trabalho de casa, ajudando aqui, eu não estaria formado, eu não teria estado onde está na minha carreira, eu não estaria onde está. Eu quero honrar, quero reconhecer. Porque, irmão, é fácil compartilhar as dores, as lutas, mas é difícil o sucesso. Porque o sucesso a gente sempre fala que é a gente, né? Assim, fui eu, foi o meu esforço, foi o meu trabalho, foi a minha inteligência. Não. Porque ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos de pessoas. Querido, após a vitória sobre os amalequitas, Davi e os seus seguidores, eles retornam para Ziclag. A cidade foi totalmente reconstruída. Davi se estabeleceu novamente como líder daqueles homens. E Ziclag se tornou o símbolo de superação e restauração na vida de Davi. Depois dali, Davi é levado para ser rei sobre parte de Israel e depois sobre todo Israel. Porque o tempo da provação passou. E Davi só obteve a vitória porque ele não desistiu no dia mau. Ele perseverou. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: dificuldades, imprevistos e problemas preparam pessoas comuns para propósitos extraordinários. Ah, meu amado, quando você, diante da crise vivida, sabe gerenciar as coisas e não desistir, Deus te promove a um novo nível. Por isso, eu quero encerrar dizendo para você nesta noite, seja qual for o dia mau que você está vivendo hoje, não desista, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Coloque-se em pé.